Saudações cristãs no grato e doce amor de Jesus Cristo a todos. Desejo de todo o meu coração que Deus vos abençoe em todos os aspectos das tuas vidas e que a luz de Deus vos guie em toda a verdade e justiça. Irmãos, o tema que eu quero abordar hoje é sobre hino avulso, mais especificamente um hino tão conhecido, com uma melodia tão gostosa de ouvir, mas eu quero comentar a letra do hino Se Eu Tiver Que Levantar do Trono. É um hino já antigo, não sei quem é o autor, e não é um ataque ao autor, também não é um ataque a quem canta, irmão, é apenas para refletir. O canal, ele não tem por objetivo reprimir, cercear a liberdade de ninguém, atacar ninguém. Eu não sou um crítico desses que me atacaram aí com alguns vídeos, colocando até meu rosto em seus canais, dos seus vídeos. Eu acho que é por falta de conteúdo. Fizeram isso, mas eu dei 0 audiência para cada um deles. Tanto faz, se quiser continuar falando, muda nada. Bom, este hino, irmão, pode ser que muitos se ofendam. Eu fiz um vídeo anterior a esse e falei o que eu pensava a respeito de hinos avulsos, tá? E se ninguém assistiu, ou se quem está assistindo não assistiu lá, eu sou sim a favor, mas eu separo os que eu sou a favor e os que eu não sou a favor, tá? Este hino, o comentário que eu quero fazer, irmãos, é sobre a forma com que ele é composto. Veja bem, vamos dizer aqui, este hino, ele narra uma ideia de que Deus está falando com a pessoa que ouve a canção, né? Então, não diz exatamente, eu, Deus, digo isso, tal, mas diz o seguinte: se eu tiver que levantar do trono para interceder a teu favor, então parece que está falando da pessoa de Cristo aqui. E se for preciso, eu me levanto e declaro todo o meu amor. Bom, existem várias pregações que trazem esta ideia. Deus vai se levantar do trono, né? Deus vai mandar o inferno todo parar, né? Ele vai se levantar como uma atitude enérgica, né? De levantar a favor das pessoas. Bom, eu acho isso um pouco incoerente, porque Deus não precisa tomar esta atitude. O Cristo não guerreia a nossa guerra, Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado. As nossas guerras aqui, elas são guerreadas por nós mesmos, com o revestimento dado pelo Espírito Santo a cada um. Somos municiados de armamento, armadura, couraça, capacete, espada, calçado, e os dons do Espírito Santo, que é ministrado segundo a vontade do Espírito Santo. Ele faz conforme lhe apraz. É a vontade que é a regra ditada para a execução do dom de Deus. E depois ele diz o seguinte: se eu tiver que começar de novo para você não me abandonar, eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar. Dá a impressão o seguinte, que, olha, para você não me abandonar, eu reescrevo toda a tua história. Se essa história que você está vivendo não te agrada, não te deixa feliz, você não está contente comigo pela história que você está vivendo, fica tranquilo. Eu vou apagar essa história e vou reescrever uma nova, para que você não me abandone, porque eu não posso sofrer o teu abandono. Dá a impressão que Jesus aqui é uma pessoa carente de atenção, que ele necessita de fazer tudo para que você não abandone ele. E alguém vai dizer: não, irmão, não é isso, é que o Senhor faria de tudo para não perder uma alma. Ué, mas essa alma está querendo ir embora por quê? Porque aqui indica lá, para você não me abandonar, indica que está em princípios de abandono. Ué, se alguém está indo abandonar o Senhor, está abandonando por quê? Quais razões que te fariam abandonar Cristo? Uma enfermidade? Uma frustração amorosa? Um desemprego? Ou não passar numa prova para a OAB? Ou para a medicina? Ou seu pai e sua mãe se divorciar? Ou você mesmo, seu casamento acabar? Ou alguém na igreja levantar uma calúnia contra você e você ficar ali? Ou um prejuízo na empresa, a empresa falir? Teu sonho, aquilo que você empreendia, deu errado? Alguém da tua família veio a sofrer óbito e você hoje sente uma dor profunda? Meus sinceros sentimentos para todos os que sofrem o luto, tá?
é razão para você abandonar o Senhor? Não. Por isso que o hino não faz sentido. Ao invés de ele fortalecer quem ouve, ele fragiliza, porque ele aponta a vitimização e um Deus desesperado por atenção. Um Senhor que está desesperado por atenção, que ele precisa realmente fazer alguma coisa. Essa história sua precisa ser reescrita totalmente, para que você não me abandone. E ele ainda enfatiza: a morte não vai te tocar. Eu não sei qual é esta morte. Se é a morte física, nós não temos como fugir dela. A morte física nós vamos passar. A primeira morte todos passarão, nós estamos livres. O dano da segunda morte, que seria a morte eterna, então lançado no lago de fogo, né? Aí sim, dessa fomos livres em Cristo. Aqui alguém que escreveu, ou que, né, pode ser que está dizendo da morte do pecado, aquela questão de o pecado sexual, né, de fornicação ou adultério, que levaria então à morte já da alma, porque é isso que aprendemos dentro da congregação, que cometeu-se o pecado sexual, pecou para a morte, é definitivo, né, pecou de morte, não se salda nem ora, não recebe, não serve para mais nada, senta lá no último banco que você é um pecador nojento, né? Essa mentalidade ignorante de uma igreja tomar a posição de um tribunal de justiça e já proferir, irmãos, ali a sentença, lavrar a sentença, matou de verdade pessoas que com o tempo perderam as suas vidas até, por achar que não tinha mais nada para perder, deram cabo das suas vidas. Tem gente que se suicidou, tem outros que se lançou na embriaguez, nas drogas, no mundo do crime, e aí sim apostataram da fé e não tem então, por terem vivido o restante dos seus dias, irmãos, no pecado, no crime, e aí então não tiveram mais chances de voltar, porque acreditavam que já tinham rompido definitivamente com a misericórdia e a graça do Filho de Deus. Bom, se é sobre esta morte, irmãos, a promessa não pode vir de Deus e sim de mim, porque a tomada de decisão para pecar fisicamente, sexualmente, ela é minha. A não ser que eu seja obrigado com uma arma na cabeça, ainda assim eu posso aceitar a morte do que cometer o ato físico, né? Ainda assim a tomada de decisão é toda minha, mas isso não vai acontecer. Eu posso ser seduzido, tentado, se sofrer sedução e tentação, você cede ou não, é uma decisão tua, porque o Senhor te dará força, te dará virtude, terá condições, falará contigo, deixará pronto para, nesta hora, resistir o diabo, que a recomendação é essa: resista o diabo e ele fugirá de vós. Não é eu vou aí, mando o diabo embora, arranco ele do teu caminho, e você fica livrezinho, leve e solto para me servir, como o raio de luz da manhã, raiozinho de sol. Se eu tiver que enviar um anjo, a sequência, para você não chorar assim, eu corto o laço do teu inimigo, eu colho as tuas lágrimas para mim. Olha, se você está chorando aí, irmã, irmão, segundo este hino, o Senhor vai enviar um anjo na hora para você não chorar. Porque Paulo, João, Tiago, Pedro, todos os apóstolos, eles choraram, mas eles podiam, porque Deus, hipoteticamente, segundo este hino, não amava eles a ponto de amar o jeito que ele ama, segundo este hino. Que aqueles lá, eles choraram, se rebentaram, né? Estevão, eu sempre cito, foi martirizado por apedrejamento, mas não deu tempo, pelo jeito, seus irmãos me perdoam, não deu tempo de enviar esse anjo aí, né? Para que ele não chorasse. Paulo mesmo, Pedro na prisão, depois preso na prisão, depois de servir a Deus muitos anos, mais de 3 décadas, servindo a Deus intensivamente, irmãos, não arredando os seus pés, os seus passos, terminou os dias dentro de uma masmorra, de um cárcere romano, onde, pelo que se entende, pediu a capa a Timóteo, porque deveria estar frio, ou ele não tinha nenhuma provisão para se cobrir para onde ia dormir, né, irmão? Direitos humanos existem hoje, tá? Naquela época ninguém tinha direito de nada. Bom, e aí? Cadê este anjo para ele não chorar assim? Então, você nota que este hino, ele traz um mimo, sabe, tão grande, que ao invés de marmorizar o rosto, ele deixa bem lisinho,
que um cisco que cair já vai te irritar. E aí você vai chorar, mas não esquenta, que é muito rápido, eu já mando um anjo aí para você não chorar assim. E ele colhe as tuas lágrimas, não vou deixar nem cair as tuas lágrimas, porque elas são preciosíssimas. Sabe qual lágrima que realmente tem valor, irmão? São lágrimas de arrependimento com tomada de decisão e mudança. Mudança, porque não adianta só arrepender, tem que mudar. Então essas lágrimas, quando o pecador enxerga no espelho da consciência, que foi iluminado pelo Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado, nesta hora, estas lágrimas sim, têm um valor muito grande, porque uma alma se arrependeu, genuinamente se arrependeu. Então isso sim é uma obra maravilhosa. Essa daí é a ponta da obra, irmão, é a conclusão da obra, é o alvo do Evangelho de Cristo. Aí a sequência vem: ah, se você soubesse do que eu sou capaz de fazer. Está falando para uma pessoa que não sabe a capacidade de Deus, ou do Senhor Jesus, que é a pessoa do Filho. Para provar que amo você, o universo estremece. Eu vou dar uma prova de amor para você tão grande que eu vou fazer o universo estremecer. Quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Eu faço tremer o chão e a terra, os céus e tudo, mas o seu não perco. A verdade, quem é que tem que estar agarrado nele somos nós. É nós que temos que declarar: Senhor, eu não vou te deixar, eu não vou sair dos teus pés. Eu vivo por Cristo, pela vida e pela morte. Essas declarações têm que partir de nós, não dele. Ele já deu o maior grito silencioso de eu te amo. Um eu te amo que ecoou nos 4 cantos da terra, irmãos, que foi no madeiro da cruz. Tá certo que ele não falou verbalmente, mas você vê um gesto de amor tão lindo quando aqueles que manietavam ele e ofendiam, cuspiam, surraram ele, ele diz: perdoa, Pai, porque não sabem o que fazem. Isso é declaração de amor, irmão. E ele já o fez. E por meio de graça revelou a nós, e por meio do seu Espírito nos conduz na verdade. Mas aqui está de novo: eu não vou te perder. Como que dizendo, é eu que vou fazer tudo para você ficar aqui. Independente do que acontecer, eu vou te fazer ficar aqui. Quando que na verdade somos nós que deveríamos, por tudo que ele já nos forneceu, gritar nesse sentido. Vamos lá. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar, por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade acalmar, por você eu interpreto os sonhos, fui ungido para governar sua história. Lá na glória, para os anjos eu vou contar. Primeiro, a tua história é tão importante que o Senhor vai contar ela para os anjos. E interpreta sonhos. Aqui tem uma questão assim meio que bagunçada, porque ele é o autor dos próprios sonhos que ele fornece como meio de comunicação, as revelações nos sonhos, as visões. Então, interpretações de sonhos é um dom do Espírito Santo que é colocado em homem comum e limitado pela nossa falta de capacidade de interpretar as figuras e os sinais que Deus nos mostra. Então o Espírito Santo nos capacita para tal. O Senhor Jesus não precisa disso, porque Ele é o autor da sabedoria. É meio que redundante, não faz sentido. Andar sobre o mar, tranquilo, ele andou. Eu faço o céu parar. O que é o céu parar? Céu para crente, para nós, é referência da habitação celeste, ou seja, onde existe a corte celestial que adora e presta tributo de louvor a Deus. É onde hipoteticamente Deus habitaria, mas Deus não habita em lugar algum assim, porque está escrito até em Salmos que para olhar os céus e a terra ele se abaixa, porque até o céu está abaixo dele, ele transcende tudo isso daí. Bom, o inferno se ajoelhar. Irmãos, o inferno nunca se ajoelhou para nada, ele só se ajoelha para o Senhor Jesus. Para mim e para você, a única forma de nós impeli-lo é resistindo o diabo. E resistir é por meio de força do Espírito Santo, de tomada de decisão e renúncia pessoal. Eu digo, não vou fazer em nome do Senhor Jesus isto, porque eu não quero pecar contra o meu Deus, contra o meu Senhor, não quero ofendê-lo. Ele não é merecedor das minhas ofensas. Eu posso ofender qualquer outra pessoa, menos o Senhor, não que eu possa ofender. Mas se fosse colocarmos aí
estabelecer uma medida. Ele é a última pessoa que eu poderia ou deveria ofender, que a pessoa dele morreu no meu lugar na cruz, ele morreu a minha morte para me viver a vida dele. Então essa pessoa não merece, em hipótese alguma, ser ofendida. Vamos lá. Se você orar, eu tiro a mão do homem, faço a minha obra prosperar, revela a minha vontade, para ver a alma se alegrar. Eu conheço toda a tua vida, conhece mesmo, não precisa você me dizer, isso é verdade, e por causa da tua alegria, hoje eu me levanto para vencer. Ah, se você soubesse de novo do que sou capaz de fazer para provar que amo você. Primeiro está falando uma pessoa que não tem a menor ideia de quem é a pessoa de Cristo e não considerou o tamanho da obra da cruz, dando a se entender que ele vai fazer uma outra coisa para provar o amor. Que todo aquele que compreender o tamanho da obra da cruz de Cristo no Calvário, ele não exige mais provas de amor, ele luta para declarar o seu amor a Cristo. Ele busca isso daí para que ele possa um dia, ou em alguns momentos da sua vida, declarar o seu amor. E não ficar pedindo provas de amor. De novo, para provar que eu amo você, o universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Irmãos, este hino, eu não vou comentar o resto, porque vai ficar muito longo aqui o vídeo, mas é um vídeo, um hino que eu não aprovo. Vejo a mocidade cantando, se alegrando. É pior eles estar cantando, não, prefiro que eles estejam cantando, mas que eles sejam expostos a comentários saudáveis para a elucidação daquilo que eles vão cantar e refinar, certo, os seus louvores. Refinar o seu repertório de louvores a Deus. Excluir aquilo que louva mais a pessoa do homem, que demonstra um Deus carente de atenção e que vai fazer tudo para provar o amor que ele tem por você, sendo que ele já fez. Bom, este é um hino que eu gostaria de ter comentado e comentei. Obviamente que talvez eu vou ser apedrejado pelas pessoas que gostam do hino. Irmãos, eu não estou falando contra vocês. Eu não tenho nada contra ninguém. A questão é nós, neste canal, estarmos abertos para refletir sobre pontos que nós não estávamos vendo. Sabe qual é a maior artimanha de Satanás? É enganar o homem, dominar o homem e fazer o homem acreditar que ele não está sendo dominado. Por quê? Porque se Satanás te dominar, me dominar, e eu estar convicto de que não estou sendo dominado, logo eu não vou fazer guerra contra ele. Eu vou concordar com aquilo que estou fazendo, porque eu vou achar que isto é bom. Então, sempre é assim. Satanás, ele opera de um modo em que nós não percebamos, para que ele consiga nos manipular e aí nos manter encarcerados em pontos em que nós não estamos percebendo, pontos cegos. Mas a ideia é sempre trazer alguns comentários para refletirmos. Se os haters vierem, irmão, e forem muitos ofensivos, eu só vou remover os comentários que ataquem de forma desrespeitosa a minha pessoa e o canal, criando um ambiente ácido nos comentários abaixo. Deus abençoe a todos. Não estou declarando guerra aos violeiros, sou fã de vocês, tenho amigos violeiros, mas para todos os meus amigos, se eu puder sentar e comentar sobre o hino, não só esse, como alguns outros que eu vou falar, falarei, irmãos. E assim como também amigos que são amigos não deixam para depois, para tecer comentários a respeito de alguma coisa que eu estou fazendo equivocadamente. Porque amigo que amigo não concorda sempre. Amigo que amigo, ele discorda. Porque amigo que amigo fala a verdade. Cristo sempre fez isso. Falava a verdade, constrangia, contrariava. Chamou até Pedro para trás de mim, Satanás. Por que ele fez isso? Porque ele sempre estava na verdade. Quem está na verdade quer o bem do outro. Esta é a ideia. Deus abençoe. Fiquem com Deus.